profeticamente, R$ 500 você vai receber em nome de Jesus. Irmãos, eu estou muito feliz, em especial essa semana, completei mais um ano de vida, né? Foi maravilhoso, né? Nem parece que eu tenho 51 anos, não é verdade? Parece que tem mais, tem uns boca aberta que fala aí. Graças a Deus que eu não tenho a idade do Marcos, né? Ainda bem, sou bem mais novo. Mas Deus tem sido maravilhoso, eu só tenho motivos para agradecer a Deus, nesse tempo que Ele tem me dado. E, na verdade, eu não sei quanto tempo mais eu terei, né? Na verdade, ninguém sabe, né? Você pode desejar muita coisa, mas, na verdade, todos os nossos dias já foram escritos pelo Senhor, amém?
Quem sabe Deus pode falar com você no texto que Ele me deu. Porque eu penso, na verdade, que todo pregador deve, ao invés de gastar horas e horas de uma vez só para preparar algo, ele deve, durante toda a sua semana, durante todo o seu tempo, estar sempre fluindo em Deus, em palavras, lembrando, linkando textos e pedindo para que o Espírito Santo vá discernindo. Então ele flui na palavra de Deus. Eu acho que sermão tem que ser assim, tem que ser algo que é ali. Então, essa é a nossa dedicação como cristãos. Eu não sou cristão no culto, eu não me preparo para vir ao culto, é a minha vida diária, é o que eu faço como cristão. Então, essa palavra é resultado de um tempo com Deus, onde eu buscava algo do Senhor, e Ele me deu uma palavra que no primeiro momento eu achei que não era Ele, porque ela me pressionou, ela me deixou sobre pressão. Então eu falei, isso aqui não pode ser no dia do meu aniversário, não pode. Mas Deus falou, não, sou eu sim. A propósito, muitas das coisas que você pode estar experimentando, você pensa, o diabo se levantou e Deus está dizendo assim, ó, não, sou eu estou testando a sua fé. Em Mateus capítulo 12, Jesus fala sobre o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, e ele diz, veio o vento, veio a água, veio a chuva, e bateu contra ela, e ela permaneceu firme. Todos esses elementos de Mateus correspondem à ação de Deus. Água, rios, vento. Na Bíblia, toda vez que aparece isso, é reconhecido como a presença de Deus. Mas está batendo água, rio, inundação e vento, e a gente está falando, é o diabo. E Deus está falando assim, não, isso é manifestação minha. Eu estou testando, eu estou te provando para que você seja aprovado. É uma ação de Deus, e a gente, por não interpretar isso, não consegue entender o processo de Deus em nos fazer maduros, mais plenos na vida dele. Por quê? Porque toda luta, todo problema parece ser resultado de uma ação de Satanás nas nossas vidas. Lembra? Jesus disse para os discípulos, vão para o outro lado do lago de Genezaré, e eu encontro vocês lá. Jesus deu a ordem para eles. Sabe, irmãos, talvez você tenha uma palavra de Deus para a sua vida,
e Jesus está dizendo, vá por esse caminho, e você pensa, se Ele me mandou vai dar tudo certo, mas quando os discípulos entram no barco, começa uma grande tempestade, quer dizer, seguindo a ordem de Jesus, obedecendo a ordem de Jesus, tempestade se levantou contra eles, e naquele momento eles disseram, será que foi Jesus mesmo? Será que a gente entendeu? Não, Jesus usou tudo aquilo para trazer sobre eles revelação de quem Ele era ainda maior, porque Ele vem andando sobre as águas. Sabe, se for preciso, Jesus vai andar sobre as águas ao teu encontro novamente. Se for preciso, Ele abre o mar mais uma vez. Se for preciso, Ele ressuscita mais uma vez. Se for preciso, Ele cura. Ele é Deus de milagres. Mas sabe, às vezes, por não sabermos interpretar o propósito de Deus nas nossas vidas, sabe, como cristãos, a maioria de nós, às vezes, não consegue compreender o sacrifício, o amor, o sacrifício e a redenção na salvação. Parece que é algo tão simples, mas que se torna muitas vezes marginalizado, e a gente parece que passa por cima disso e acaba se esquecendo. Eu não quero me esquecer do sacrifício de Jesus por mim, nunca. Eu não quero me esquecer de que Ele morreu na cruz para me salvar, para que eu gerasse vida através daquilo que Ele me entregou, porque alguém só pode gerar a partir daquilo que recebeu. Então, eu não quero me esquecer do sacrifício, da dor, do sofrimento. Pastor, mas Ele ressuscitou, glória a Deus por isso. Mas se lembrar disso, faz com que eu e você possamos honrar mais, com firmeza no nosso coração. Porque às vezes, a dor, o sofrimento, as adversidades que surgem, são pequenos, perto da glória preparada por Deus para mim e para você. Só que por não entender isso, a gente para. A gente desiste. A gente diminui. Mas eu quero, com muito amor, trazer essa palavra que é para mim. Eu espero que sirva para você, mas é para mim, para você talvez desfrutar como eu tenho desfrutado nesses anos dessa palavra, porque Ele nos ama, apesar de nos provar, apesar de nos testar, Ele nos ama. Então Lucas 13:6 diz assim: então contou uma parábola. Jesus falava muito por parábolas. E ele continua dizendo: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. A primeira coisa que você precisa entender aqui, que não foi um acidente. Diga para quem está do seu lado assim: você não é um acidente. Deus foi intencional quando plantou você. Deus tem intenção toda vez que se relaciona com alguém. Ele não faz isso simplesmente porque é algo, sabe, que não tem desejo de gerar algo. Não, Deus é intencional no seu relacionamento conosco. Então ele diz: tem um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. Não foi um acidente, foi proposital. Foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Verso 7. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta ela. Por que deixá-la ocupar a terra? Em uma versão vai dizer, inutilmente. Por que você está deixando essa figueira ficar aqui, sendo que ela está tendo todo o cuidado, mas ela está sendo inútil, não produzindo fruto? Faz 3 anos que eu venho, corta ela. Versículo 8. O homem então respondeu: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Talvez dê fruto no futuro, caso contrário, corte. A versão que eu tenho diz assim: se der fruto, ficará, se não, depois o Senhor manda cortar ela. Até aqui. Eu quero orar com você. Então, antes de orar, você pense no seu aniversário, você pede um texto para Deus, e Ele te dá esse texto. Então, esse é o texto da minha vida. Eu carrego ele por todo o ano, por todo o meu ano. E quando o ano muda, eu começo já a gerar expectativas. Será que ele vai encontrar fruto em mim dessa vez? Será que eu estou produzindo fruto? Será que eu não estou sendo inútil? Porque esse é o chamado do Senhor. Diante disso eu quero orar com você agora. Feche seus olhos se você quiser, e eu quero orar em nome de Jesus. Pai, eu sei que essa palavra é para mim. O Teu Espírito fala fortemente ao meu coração, à minha alma,
sobre áreas que o Senhor quer encontrar frutos na minha vida. Eu sei que não é um fruto, mas eu sei que são muitas áreas. Em algumas delas eu produzo frutos, outras eu preciso da tua ajuda. O Senhor me plantou nesse jardim. O Senhor cuidou de mim. O Senhor me deu todos os recursos e provisão necessários e cuidados para que eu gerasse fruto. Então nessa noite, mais uma vez, nesse ano que eu inicio, eu quero te pedir, olha para mim, se o Senhor não encontrar o fruto que o Senhor deseja nesse ano, me dá mais um ano, dá mais uma chance, para que eu possa ser cuidado, limpo, trabalhado no meu caráter por Jesus Cristo, através do teu Espírito Santo, e que no próximo ano, ao vir ver aquilo que é seu, porque eu sou teu, ao vir ver o seu investimento, o Senhor possa encontrar frutos que deseja encontrar na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém. Glória a Deus. Eu prometo que não vou demorar, quero ser bem direto a você, nessa noite. Olha só, essa parábola, Jesus sempre falava por parábolas. Algumas, Jesus tinha que explicar. Então às vezes você vai achar na Bíblia, parábola sobre tal coisa, e depois explicação da parábola, porque Jesus sabia, que se ele não explicasse, ou eles não iam entender, ou eles iam interpretar de uma maneira errada, então ele explicava. Outras, é tão simples de entender, que ele passava reto, ele só dava a parábola e seguia. Essa é uma delas, mas eu vou trazer a luz da revelação, daquilo que ela representa. A parábola é a seguinte: um homem tem uma vinha, e tem alguém que cuida da vinha. Então são dois personagens, o dono e o agricultor, aquele que é dono e aquele que cuida, dois personagens. O terceiro personagem é a figueira, que foi plantada de forma intencional, numa plantação de uva, vinha, uva. Então, está lá aquele parreiral bonito, aqueles pés de uva lindo. Quem já foi numa plantação de uva? Quem já foi? Não é lindo? Você vai andando por baixo dele, vai vendo aqueles cachos de uva, dá vontade de comer, mas tem que pagar, tá? E aí, se você colher, você paga, colhe e paga. Então você está olhando aquilo e falando, que maravilha. No meio daquela beleza toda, e plantação de uva não é algo descuidado, que você deixa o tempo, não. Tem uma estufa, e dentro daquela estufa está controlado temperatura, umidade, tudo que ela precisa para crescer forte, está dentro daquele lugar. Então é um lugar preparado. Deus pegou esse exemplo, Jesus está dando, e ele diz assim, dentro desse parreiral, que é todo preparado para produzir a melhor uva, foi plantado uma figueira. Então, nós temos o dono, Jesus, tá? Deus, Jesus e a figueira. Pastor, e a vinha? A vinha é Israel. Então olha só, Deus, o dono, Jesus, o agricultor, a vinha, o povo de Israel, que é a nação de Deus, amém? Deus tem um povo, que é chamado do seu povo, é a nação de Israel. E o quarto elemento é a figueira, que representa aqueles que não faziam parte da nação, da vinha, mas foram tirados de onde estavam e plantados dentro da vinha. A explicação é simples, então vamos lá, Deus, Jesus, o agricultor, Israel, que é a vinha, e a figueira somos? Fala para quem está do seu lado, você é a figueira. Fala para ele, você também. Nós somos a figueira. Então, interpretar isso é muito simples. Olha só a interpretação. Deus nos pegou do lugar pior que existia e nos trouxe para algo poderoso. A Bíblia vai dizer, nos tira das trevas e nos traz para luz, nos tira do império das trevas e nos traz para o reino da luz. Por que império? Porque império é tomar da força. O diabo sempre é assim, ele quer tomar a força. Tudo que o diabo disse ser dele foi tomado à força. Agora, quando você é filho de reino, você recebe por herança. Deus está trazendo uma diferença clara, dizendo assim, lá era um império de opressão, de morte, aqui é um reino de vida, é geracional, vocês agora são meus filhos, é uma ideia de família. Então agora eu não vivo à parte, é como um filho adotivo. Então é exatamente essa figura, alguém que estava
perdido e agora foi achado. E quando é achado, ele é tão amado que aquele pai, aquela mãe, decidem adotá-lo. E olha só que incrível, porque nesse contexto que Jesus está contando, o império que domina é o Império Romano, e o Império Romano tem uma lei decretada, e é incrível porque essa lei foi criada justamente por causa dos cristãos. Eu vou explicar. A lei da adoção foi mudada pela ideologia romana. Por quê? Porque os cristãos adotavam os filhos dos romanos que eram rejeitados. Então, quando você nasce num império, o Império de Roma, quando você não tem perfeição, quando você não é apto para as coisas, então você não serve, mas é teu filho, não serve. Então eles abandonavam nas praças, abandonavam as crianças defeituosas, crianças que não eram perfeitas, e deixavam lá. Os cristãos passavam e adotavam essas crianças. Então surge uma lei, a lei da adoção, presta atenção. Agora a lei dizia assim: quando você tem um filho que é rebelde, presta atenção, quando você tem um filho que é rebelde, o pai e a mãe, por aquele filho desonrá-lo, ele tinha poder, autoridade para deserdar, dizer assim: ó, você não vai ser mais meu filho, perdeu toda a herança, e fazia isso, e ele tinha poder e base judicial para fazer isso, a lei dizia que ele podia fazer. Agora, quando era uma criança adotada, justamente porque o romano não adotava criança, o cidadão romano de império não adota ninguém, não quer cuidar de ninguém, nem dos deles. Então eles criam uma lei para que quem pegasse, é tipo assim, sabe aquele cachorrinho que você pega pequenininho, ele está na frente da sua casa e ele fica assim, já escutou esse barulhinho? Você fala, oh! E ele faz mais, e ele vem, aí você vai andando, ele vem balançando o rabinho assim, com a barriguinha de verme grandona, já viu aquele cachorrinho na rua? Não tem? Eles são engraçadinhos, eles vêm, e você fala assim, não dá para não dá para deixar, e você pega. Só que ele é filho de dog alemão, ele é pequenininho, mas vai ficar desse tamanho. E aí você fala assim, meu Deus, como é que eu faço para me livrar disso agora? Bom, você vai e fica com ele, não posso soltar. Mas o romano, o que ele fazia? Ele deixava lá, os cristãos iam lá e adotavam, com medo de que os cristãos voltassem a devolver, falavam assim, não, está com defeito, nós não queremos, se é ruim nós não queremos. Eles criam uma lei dizendo assim, não pode. Quando você adota, você não pode dizer para ele, você não é mais meu filho. Então, para o filho natural, sanguíneo, ele podia rejeitar e dizer assim, não quero mais, você está deserdado. Agora, para aquele que ele adotou, mesmo que ele errasse, mesmo que ele falhasse no seu caráter, o pai não podia rejeitar. Por quê? Porque ele adotou. Tem uma lei dizendo, não pode mais. Isso aqui é muito importante. Você fala assim, eu pensei que eu ia vir no culto, e agora eu estou tendo aula de história, eu quero a Bíblia. Eu estou falando a Bíblia, só que dentro de um contexto para você entender o que está acontecendo aqui, porque é exatamente o que aconteceu comigo e com você. Nós estávamos dominados, presos em um império, onde o Senhor das nossas vidas tinha poder sobre nós. Por quê? Porque havia pecado em nós. Satanás adquire poder sobre a vida de um homem, porque quando o homem peca, tem algo dele em si. O pecado é natural de Satanás, então quando você peca, você se torna filho dele. Por quê? Porque você está pecando. Então agora, eu tenho um pai, que é o diabo, mas eu não sou filho dele. Eu tenho um Criador, Deus me fez. Fala para quem está do seu lado, foi Deus que te fez. Desse jeitinho aí, foi Deus que te fez, Deus nos fez. Só que agora, ao pecar, nós nos afastamos dele, e agora Satanás assume esse lugar. Mas olha só que interessante, Deus olha para isso, e ele decide nos resgatar. Toda uma nação, toda uma humanidade, ele envia Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. E no final das contas, aquele que crê nele será salvo. Então há uma ação, Deus nos adota de novo, pagando um preço. Por quê? Porque agora eu tenho uma dívida com o diabo, e Deus então pergunta, Satanás, eu quero meus filhos de volta. Não, tem uma dívida, porque eles pecaram, e o que eles têm agora é meu. Para resgatar eles, eu preciso que seja pago o preço. Qual que é o preço? O preço é sangue. Eles não vão querer morrer. Se perguntasse para você hoje, olha, para você ser salvo, você tem que morrer agora.
A maioria fica com dúvida. Mas será que é verdade mesmo? Vai que a gente morre e não é, que o negócio é esse. Então Deus olhando falou assim, não, eles não vão querer. Então Satanás falou, então fechou, eu vou ficar com todos eles. Deus falou assim, então não. O meu filho, o meu único filho, vai descer, vai nascer como homem, vai crescer, e vai morrer, e vai pagar o preço por todos eles. Satanás falou assim, não vai acontecer. E Deus falou, vai acontecer. Satanás falou, então mandou Jesus. Jesus veio e pagou o preço, sim ou não? Só teve uma parte que Deus não contou para Satanás. Aí pastor, Deus escondeu, omitiu? Não, Satanás não perguntou. Se o Satanás pergunta assim, ele só vai morrer e vai ficar tudo assim, está pago? Deus vai falar assim, não, ele vai ressuscitar no terceiro dia. Mas o diabo não perguntou. E como o diabo não perguntou, no terceiro dia ele está lá no infernão, fazendo a festa, seja lá onde que for, e ele está lá e de repente, Jesus vence a morte, vence o inferno e ressuscita. Ressuscitou. E o diabo voltou, Deus, você me enganou. Eu falei assim, não te enganei, você enganou, você falou que ele ia morrer. Ele não morreu? Morreu, mas ele está vivo de novo. Você não me perguntou. Você não conhece gente, não você não conhece gente que entra enrascada porque não pergunta para Deus? O que está acontecendo com a minha vida, Deus? Não, o que está acontecendo? Está acontecendo, você não me perguntou. Você tomou decisões, você achou que você sabia decidir, você achou que você sabia tudo da vida. Não, mas eu tenho escolha, Deus. Não, calma aí, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Você era escravo de Satanás. Escravo. Ele era seu senhor. Eu fui lá, presta atenção, e paguei o preço pela sua vida. Ele me entregou todos vocês. Agora, vocês não são mais de Satanás. E nós dizemos, aleluia, uhul. Mas calma, porque agora você tem um outro dono. Está um silêncio aqui agora. Mas é que eu tinha um dono lá, agora tem dono. Tem, você foi comprado. A única forma de você não ter dono é morrer. Como assim? Ué, você tem que pagar o preço. O preço do diabo é a morte. Quer morrer? Então Jesus morreu. Só que quando ele morreu, a Bíblia diz assim, ele nos comprou. Ele nos comprou. Aí pensa comigo, você comprou uma televisão, aí você fala, televisão, e com Alexa, né? Televisão, eu quero que você ligue. Ela fala assim, não quero. Televisão, vai passar o jogo agora, o Brasil vai jogar, não quero assistir. A televisão tem essa autoridade para fazer isso? Por quê? Porque foi você que comprou. Ela tem que fazer o que você? Tá. Vamos aprofundar. Quantos aqui tem filhos? Quantos vão ter? Gustavo está animadinho hoje. Fez assim, ó, 5. Oi, você fez assim, ó, 5. Está lascada, Giovana. Giovana está roxa lá, vai desmaiar. O que eu estava falando? Quem tem filho? Então, o seu filho é seu filho. Ele tem 5, 10, 15, sei lá quantos anos. Mas, se você é pai e mãe, na sua casa, é você que dita as regras. Tem 2 pais só que o resto é dominado, né? Amanhece amarrado na corda já, né? Você que dá as ordens lá, amém, irmãos? Amém. Então, olha só, você foi comprado e agora você tem um dono. Aí, você chega para o seu filho e fala assim, filho, vai lavar a louça. Ele fala assim, não vou. Aí você fala, tá bom, eu que vou então, eu vou lá. Quem faz isso? Na hora do almoço, pensa você, pastora Rose, João Vitor, sua serva está aqui. A ama. O que você quer comer? Eu quero comer um McDonald's, 2 Big Macs e tá. É assim?
Agora, por que não é assim? Porque ele é seu, é meu filho. João 1,12. Não é para você recitar para mim, você queria recitar já? João 1,12. Vamos ler junto. No 3. 1, 2, 3. Parou. Vamos ler só depois dos feitos lá. 1, 2, 3. Voltamos. Mais rápido. Falei para quem está desse lado, você é filho de? Aí Deus fala assim, ó: filho, filha, eu preciso de você, quero usar as suas mãos. Não posso, estou ocupado agora, que agora estou fazendo exercício, agora estou fazendo comida, agora estou mexendo no WhatsApp. Não posso. Irmãos, nós perdemos a noção do senhorio de Deus sobre as nossas vidas. A gente acha que nós estamos fazendo um favor para Ele em ser filho dEle. Ei, você estava no lamaçal do pecado, preso com Satanás, ia para o mesmo lugar dEle. Não pense que o diabo é que ia te levar, não. Não, você ia junto com ele, porque o Satanás não tem autoridade nem no inferno. Estava indo para o mesmo lugar, ele foi lá, pagou o preço e agora você é dele, ele é seu dono. Fala aí para quem está dizendo, você tem um dono. E quando você tem dono, fala para ele, e quando você tem dono, você tem que fazer o que o dono quer. Ah, mas eu tenho vontade, pastor, dá licença. Eu tenho desejos, sonhos. Irmão, você não entendeu isso aqui. Essa época aí, a dos meus sonhos, meus projetos, os meus, acabou. Agora é do Deus. Acabou o meu. É Deus. Como assim acabou? Ele pagou o preço pela sua vida, você é dele. Você é dele. Não tem como mudar isso. Mas por não entender, nós vivemos uma vida parcial. Nós entramos no culto e aqui somos cristãos, mas todo o restante da nossa história, vivida até chegar o próximo final de semana, é como uma vida comum. Deus não faz separação entre os dias e os cultos. Todos os dias Ele quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Então, nós precisamos entender que ao colocar eu e você no meio da vinha, Ele está dizendo assim, ó: eu estou te dando provisão, eu estou te dando cuidado, eu estou te dando tudo que é necessário para você desenvolver como um homem e uma mulher prestativo ao propósito da minha vinda através de Jesus Cristo para salvar toda a humanidade. Ele está dizendo, eu te coloquei nessa situação. Irmãos, nós precisamos voltar à essência disso, porque a gente começa a levar toda a nossa história a partir da nossa mentalidade. Como eu vou me relacionar? Eu sei como começar a namorar. Não sabe, vai errar, vai falhar. Ah, como é que você sabe? É só olhar a história do seu pai e da sua mãe, é só olhar a história familiar, você vai ver, está errado. Você precisa de direção de Deus bíblico, uma palavra de Deus direcionando. Eu sei o que fazer com o meu dinheiro. Não sabe, vai se quebrar. Quantas vezes você se afundou nas dívidas? Não você, mas quem conhece alguém que se afundou nas dívidas esses tempos assim? Deixa eu ver, cutuca assim, larga a mão, que você conhece. O que mudou? Não mudou. Pastor, glória a Deus, paguei todas as minhas dívidas, Deus é bom. Sabe o que está acontecendo até, pastor? Eu falo, não sei. Os bancos estão me ligando, oferecendo cartões, porque o meu crédito agora voltou. O score, meu score, eles estão me dando cartão com 3.000 de como é que chama? De limite, e ainda tem um botãozinho lá que eu falo, aumentar o limite. Eu posso. Foi exatamente isso aí, cabeçudo, que levou você para o buraco. Você está achando que isso aí é coisa de Deus na sua vida? Não aprendeu com a lição, vai repetir de novo. Por quê? Porque a gente perdeu a noção de que eu tenho que colocar a minha vida diante dele. Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida. Senhor, é isso que o Senhor deseja. É isso. Ei, tanto para aceitar quanto para negar, nós precisamos ter uma palavra de Deus.
Então eu olhava para esse texto e dizia assim: peraí, mas eu estou fazendo coisas para o Senhor, eu prego, eu faço aquilo, Deus está falando, eu não encontro fruto, eu não encontro esse fruto, eu não encontro essa área transformada, e eu estou lutando com esse texto. Por quê? Porque ele está dizendo: Fábio, eu te coloquei no melhor lugar, aonde você poderia ser melhor plantado. Não tem lugar melhor que a minha presença, não tem melhor lugar do que a vinha que eu preparei. Ele diz: a nação de Israel é o meu povo, eu sou o povo dele, eles são o meu povo, eu sou o Deus dele. Sabe, Deus está dizendo: eu te coloquei no meio deles. É um lugar de privilégio. Não era para a gente estar ali, não era para eu e você estar falando sobre Jesus Cristo, não era para estarmos falando sobre salvação. Há um tempo de resgate do Senhor, Ele fez isso com o dilúvio, não teve acerto. Agora que a água está subindo, ei, eu quero, não teve acerto. Depois que a arca fechou, acabou. Nós estamos vivendo um tempo assim, irmãos. Daqui a pouco a porta da arca vai fechar, e depois não vai adiantar você gritar: agora eu quero, agora é tarde demais. Deixa eu contar para você. O povo de Israel sai do Egito, atravessa o deserto. Era uma viagem de poucos dias, eles demoram 40 anos, nós vamos falar sobre isso, no mês de junho, a nossa série sobre a escola do deserto vai ser sensacional, você não pode perder. Então olha só, quando eles chegam, vão direto, rapidamente, chegou na porta da terra prometida em Cades Barneia, e Deus fala para eles: olha, entra na terra. Eles vão espiar a terra, está lá em Números 12, eles vão espiar a terra, e quando eles espiam a terra, os caras voltam e falam assim: não dá para nós não, tem uns gigantes lá, tem um povo grande, não vai dar para nós, não tem jeito. E Deus tinha dito: essa é a terra que eu jurei aos seus pais, pode entrar, a terra é de vocês, é uma promessa de Deus, tem uma palavra de Deus. E sabe o que eles disseram? É só entrar, é só pisar, onde você pisar eu te darei, onde pisar a planta do seu pé eu te darei, é só entrar. Deus está falando: entra. Eles não entram, e eles dizem assim: não vamos entrar, não vamos, nós não vamos guerrear, nós não podemos vencer. Como não pode? Deus está te dando uma palavra de vitória. Como você não pode suportar? Ele é aquilo que vai trazer consolo e força para você. Você não pode dizer: eu não consigo. Consegue, nele podemos todas as coisas, o apóstolo Paulo disse. Mas sabe o que o povo faz? Não entra. Moisés vai lá falar com Deus, e Deus, o povo não quer entrar, e Deus fala para eles: se eles não entrar, eles vão voltar, e vão ficar 40 anos nesse deserto. Moisés desce, e fala: ó, já era, Deus falou que nós vamos voltar para o deserto. Eles falam então: não, para o deserto de novo não. Então nós enfrenta. Diante de um adversário, diante de um temor, eles decidem ir, não por uma palavra, mas por medo daquilo que já existiu. Tem gente que serve a Deus porque tem medo do inferno. O inferno não foi feito para você. Você não precisa ter medo do inferno, você tem que servir a Ele por amor. Aquele povo falou assim: não, nós não vamos, agora ameaçados de voltar para o deserto, agora nós vamos. Deus falava assim para Moisés: fala para eles não ir mais, porque agora eu já mudei. E sabe o que eles fizeram? Eles foram, sem ter a palavra de Deus agora. Antes eles tinham a palavra, não foram. Agora eles não têm a palavra e eles vão. E sabe o que acontece? Morte. E eles têm que voltar. E eles ficam 40 anos dando volta. Dando volta. Porque temor diante de uma palavra de Deus é como uma ação de rebeldia. Deus está falando: eu quero te usar, eu estou te chamando para isso, eu te escolhi para essas coisas. E a gente diz: não, mas é que agora eu estou com pouco tempo. Você precisa entender que você não tem tempo, seu tempo é dele. Eu sei que dói, eu sei que essa sociedade de hoje não pode falar que tem dono. Não, eu não tenho dono. O feminismo fala: não tenho dona, ninguém manda em mim, eu sou agora independente. O outro fala isso, a ideologia tal fala aquilo, ninguém pode, não, eu não tenho dono. Mas o cristão tem dono.
E se você entende que não tem, você não é cristão. Porque você foi comprado por por preço de sangue. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. É verdade. Mas a consequência disso não tem a ver com Deus, é com você. Porque o cristão, de verdade, reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você já parou para pensar sobre Senhor e Salvador? Já parou para pensar? Salvador, aleluia. E Senhor? Senhor é dono. É aquele que exerce poder. Que fala, levanta, eu levanto. Fala, eu falo. Fica quieto, eu fico quieto. É a ação de Deus nas nossas vidas. Porque Ele nos resgatou. Então, Jesus disse, eu te coloquei no melhor lugar, mas você não produziu o fruto esperado. Você continua correndo atrás das suas próprias coisas. Você continua fazendo da tua própria maneira. Não vai dar certo. Então, o agricultor tem uma ideia. E ele diz para o dono, não corta ela ainda. Não corta essa árvore ainda. Deixa eu cuidar dela mais um pouco. Ele já cuidava. É por isso, né? É porque eu estou desistindo, eu estou parando porque eu não fui cuidado. Ei, ele já cuidava. O melhor lugar, a melhor cobertura, a melhor climatização. Tudo, terra boa, tudo preparado, coberto. Chuva não pegava, vento não pegava, era tudo certinho para que você crescesse de forma saudável. Ele já cuidava. Mas olha o amor dele. Ele fala assim: ei, agricultor, ou dono, deixa eu cuidar um pouquinho mais. Sabe o que ele está dizendo? Talvez possa ter sido que eu não adubei direito, talvez eu que não fiz. Ei, ele fez tudo certo, mas assim, por amor a mim e a você, ele pede mais uma chance. Ele fala, dá mais um ano, deixa eu trabalhar com ele. Então quando eu leio esse texto nessa época do meu aniversário, é o início de um ano para mim, dizendo, Deus, pode cavar, pode trabalhar na minha vida, eu estou te dando legalidade, através do teu Espírito Santo, cava, transforma. Eu não quero ser alguém rebelde, eu não quero deixar no final da minha corrida, perder tudo que o Senhor tem para a minha vida, porque não importa começar bem, o que importa é terminar bem. Então eu digo para ele agora, com 51 anos, eu não sei quantos anos mais eu vou viver, mas eu quero, se for o ano que vem, daqui a 10 anos, todo ano eu vou te pedir, olhe em mim, veja, tem algo que precisa ser curado, sarado, ou algum fruto que não tem ainda, encontre em mim esse fruto, me ajuda a produzir isso. Porque, irmãos, é uma arrogância nossa achar que a gente está bem, é uma arrogância que tomou conta do meio cristão, de achar que a gente já está no topo do topo. Não estamos. E a prova disso é que a gente não consegue converter a nossa casa, a gente não consegue converter a nossa rua, a gente não consegue converter a nossa própria história. Estamos dizendo assim, como nação, nós vamos ganhar o mundo. Ei, nós temos que começar ganhando a nós mesmos, a permitir que Ele nos conduza. Eu sei, irmãos, deixa eu te dizer, eu sei, na maioria das, escute isso e leve muito a sério. Na maioria das vezes, se você quer ser um discípulo e uma discípula de Jesus, alguém aqui quer? Amém. Escuta o que eu vou te dizer então, depois de dizer amém, você está lascado. Vai ser conflitante, na maioria das vezes vai ser duro, e vai requerer de mim e de você renúncias, perdas, vai ser duro. Essa é a vida cristã. Eu tenho que me afastar daquilo que me afasta de Deus, e eu não tenho escolhas parciais, ou é tudo ou é nada. Ei, escuta, irmãos, na maioria das vezes, você vai ter que fazer coisas que você não estava querendo fazer. Na maioria das vezes você vai ter que se levantar e se posicionar em situações que você naturalmente ia deixar para lá.
Na maioria das vezes você vai ter que fazer coisas que naturalmente você não se achava capaz de fazer. Na maioria das vezes você vai ter que fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não esteja bem. Mas olha como eu não estou bem. Deus está dizendo assim, mas você tem a mim. Essa pessoa não tem ninguém, então vá lá, mesmo que você não esteja bem, e se coloque naquele lugar da brecha, levante uma oração, faça um clamor, porque você tem a presença de Deus. É sobre isso. É sobre não estar bem, mas ir lá e fazer do mesmo jeito. Eu não posso perder tempo, sabe? Nós não estamos influenciando o mundo, ainda. Nós não estamos influenciando. Se apurar bem, nem aqui dentro direito. Mas essa mentalidade de achar que está tudo jóia, porque eu frequento uma igreja, porque eu fui batizado, porque essa é a mentalidade que tem diluído o evangelho. Porque quando você vai em lugares, olha, tem um avivamento acontecendo, está cheio de crente. Aí muda o lugar, agora lá em tal lugar, você vai lá, só tem crente. E agora aqui, é só crente, irmão. Tem um show do fulano ali, lota, só crente. Agora lá no tal lugar, lota, só. Nós não estamos influenciando o mundo. Quando você for para algum nível de lugar assim, pergunte para si mesmo: quantas pessoas foram salvas aqui hoje? Quantos aceitaram Jesus aqui hoje? Quantos decidiram que a sua vida agora vai ser com Cristo? Esse é o trabalho. Esse é o trabalho nosso. Mas sabe o que a gente está querendo? A gente quer a bênção. A gente quer o fruto. Eu quero o fruto, mas ele está dizendo, o dono está dizendo para mim, para você, sou eu que quero achar o fruto. Então, nós estamos trabalhando a nossa história cristã para ter o fruto. Eu quero o fruto, eu quero o fruto, eu quero uma bênção, eu quero um milagre. Tudo isso Deus tem para você, alguém diga amém. Tudo isso Deus tem para você, mas é muito maior do que isso. Ao invés de ter o fruto, eu decido ser o fruto. Eu quero ser o fruto, eu quero ser achado por Ele, eu quero que Ele me encontre. Eu não quero pedir para me dar um fruto, me dá, não, eu quero te dar. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é dele. É sobre uma ação de Deus nas nossas vidas. Eu mudei, aquele caminho que eu estava não faz mais parte da minha vida. Por quê? Porque Ele me tirou de lá e me trouxe e me plantou na vinha, no melhor lugar para estar. Não era para a gente estar aqui. Não era. Mas Ele nos deu mais uma chance. Então, duas coisas importantes sobre o trabalho do agricultor na planta. Primeira, ele diz assim: deixa mais um ano, porque eu vou cavar em volta das suas raízes. Porque às vezes tem coisas, relacionamentos, situações que estão atrasando o nosso crescimento. Então eu preciso entender que existem obstáculos para o meu crescimento. Não é que a gente é ruim, não é que a gente não serve, não, é que a gente precisa entender que uma figueira, uma árvore frutífera sem cuidados, pode ser tomada por uma praga, pode ser, destruída por alguma intemperança, pode acontecer coisas. Então nós precisamos ser cuidados. Eu e você somos uma videira plantada numa vinha, e temos alguém que cuida de nós. Jesus, Ele é o agricultor, Ele nos ama. Então Ele diz: deixa eu cavar, dá mais um ano, porque eu vou cavar. Cavar não é uma coisa muito gostosa de se fazer, né? Eu lembro quando era criança, meu pai estava construindo ali, e às vezes no final de semana tinha que encher o alicerce do lugar com terra, né? Então nós pegávamos a pá lá e tal, e o meu pai pegava a pá
e eu e meu irmão queria ajudar, e nós falamos, deixa a gente pegar a pá. Ele falou assim, não, esse negócio é muito difícil. Não, a gente sabe, porque, a propósito, desde a década de 70, os abaixo de 10 anos sabem tudo. Sabe tudo. 10 anos, eu sei. Mamãe, eu sei. Filho, você vai... eu sei, mamãe. Filho, papai, eu sei. Eles sabem tudo. Alguém conhece uma criança de 10 anos assim que sabe tudo? Deixa eu ver. Para baixo de 10, assim tem. Então a gente falava, a gente sabe. A gente pegava aquela pá, animado. E fincava, tchá. E jogava, tchum. Ah. Mas aquela terra estava fofa. Daqui a pouco a gente batia e fazia, pim. E a gente falava, ah não. Isso aqui está muito pesado. Aí meu pai falou, agora vocês vão pegar. Agora vocês vão encher esse negócio aqui. E era difícil demais. Cavar não é legal. Mas olha que interessante. Jesus está dizendo, você não vai precisar cavar. Eu vou cavar. Eu vou descobrir o que está impedindo o seu crescimento, aonde suas raízes estão encontrando um obstáculo, que está impedindo você de crescer. Então permita que Ele cave, a não ser que você queira cavar. Talvez você goste de cavar. Não é propósito, né? Vamos cavar uma vala, um por um, de profundidade. Ninguém vai, pode chamar. O cara vai dar desculpa, as melhores desculpas do mundo, mas ninguém vai cavar, você está doido. É difícil demais. Jesus está dizendo, aquilo que pessoas iam rejeitar para te ajudar, eu estou disposto a fazer por você. Deixa eu cavar. Deixa eu tirar essa mágoa aí. Deixa eu tirar esse obstáculo emocional, essa pedra traumática. Porque tem gente que carrega trauma que aconteceu há 20 anos atrás. Ei, já passou. Jesus já mudou a sua história. Libera. Fala assim, não quero mais não. Não faz mais parte da minha história. Ah não, mas porque fulano falou isso. Não, esquece. Já foi. Jesus já levou todas as mágoas, todas as feridas, já foram curadas nele. Sabe, deixa ele cavar e tirar relacionamentos tóxicos, pessoas tóxicas, gente que suga, gente que sabe, tira você do foco. Deixa ele tirar toda a amargura. Mas ele vai ter que cavar para tirar tudo aquilo que se enrolou nas raízes, que deviam estar dando firmeza para você, e agora estão fazendo você ficar tão sensível, tão frágil. Jesus está dizendo, deixa eu cavar, deixa eu tirar essas coisas. Então todo início de mês, de maio, eu peço para Ele, Senhor, cava, revela aquilo que, porque quando você cava, você também revela coisas, sabe, você foi cavar, fazer alguma coisa, uma horta, e você encontra coisas naquela área que você fala assim, nunca imaginei que eu ia encontrar isso, porque cavar revela muita coisa. E quando Jesus cava em nós, as nossas emoções, em quem nós somos, Ele vai encontrar, e vai fazer com que você se posicione também. Você crê em Jesus? Mas ainda há desespero no seu coração, quando as coisas parecem sair do controle. Você ainda parece que Deus me abandonou. Se isso aqui não der certo, se essas coisas não saírem do jeito, eu não tenho. Não, irmãos. Ei, lembra da tempestade? Lembra do barco? Lembra do vento? Jesus estava no controle de todas as coisas. Nós precisamos entender que às vezes Ele vai usar circunstâncias para nos provar. Ei, tem gente que é muito firme quando tudo vai bem. Tem gente que é muito cheia de fé quando as coisas estão saindo da maneira que imaginou. Mas quando você não tem aquilo ainda nas mãos, e você precisa acreditar, isso é fé. Fé não é o que eu vejo, que sinto. Sabe, você viu o pastor Cleito? Preparou um material para colocar aqui, para que a gente possa ter. Nós, Cleito esqueceu de falar, nós já temos 280 pessoas que assumiram um compromisso conosco. Mas deixa eu te dizer uma coisa, pastor, é para todo mundo? Eu falei, não. Ele falou, quantos que eu impresso? Eu falei assim, ele falou 800, eu falei assim, não, porque nós temos de 750 a 800 adultos nessa igreja, adultos,
que você pode contar trabalho, você pode contar recurso, amém? Ele falou, vamos fazer 600, 700, eu falei, não, faz 450 só, porque nós não precisamos de tudo isso. Então essa arrecadação, não é para que a gente tenha saldo, nada disso, é só para que a gente consiga adiantar as obras, daquilo que o Senhor tem nos sustentado até hoje. Então, aprenda a administrar segundo a fé em Cristo. Tudo que nós temos feito nessa igreja, é baseado numa promessa de Deus, de 2, 3 anos atrás. A gente não se esqueceu, nós não se esquecemos de quando Ele prometeu. Muita coisa aconteceu nisso, porque não é porque nós temos uma promessa que as outras coisas não podem nos afligir. Muita coisa aconteceu, mas nós não se esquecemos da promessa que Ele fez. Então nós estamos aqui, colocando nosso coração em algo que não tem base nenhuma para a gente acreditar. Por quê? Por que a gente tem investimentos? Por que a gente está investindo tanto? Nós não temos base para acreditar nisso. Por quê? Porque depende da sua fé, depende se você vai se engajar nisso. Qual a garantia que nós temos? Nenhuma. Então, qual a garantia? A palavra que Ele nos deu. A palavra é a garantia. Se o Senhor está pedindo, deixa eu cavar, deixa Ele cavar. Senhor, mas vai mexer, mas vai aparecer, porque tem coisa que a gente joga uma terrinha em cima e fala, está resolvido. É quando o casamento não está bem, quando emocionalmente você não está bem, e você joga uma terrinha em cima e fala assim, está tudo bem, vamos levando. Mas só que um momento vai ser cavado e vai aparecer. Então deixa Ele cavar. Ele pediu mais um ano, deixa Ele cavar. Segundo, Ele diz assim, eu vou cavar, vou limpar e vou adubar. O adubar ali, nas tradições, ou nas versões mais antigas, vai falar estercar, colocar esterco. Por quê? Porque naquele contexto, o esterco ainda era fruto de cocô de animal, vaca, galinha. Não é como hoje, você vai lá e compra um saco de algo que vai fazer crescer rapidamente, adubo. Não, naquele tempo era assim, era com paciência. Então quando você fazia uma horta e tinha que adubar, antes de plantar você adubava e revirava aquela terra, o cheiro não era bom. Então Jesus está dizendo, eu vou limpar, mas eu tenho que estercar, porque algumas coisas que vão aparecer nessa limpeza, ou nesse cavar, não vão cheirar bem. Agora, escuta isso, apesar de não cheirar bem, Ele não diz que Ele não vai terminar a obra que Ele começou. Apesar de não ser um cheiro, sabe, saudável, algo que possa trazer prazer, Ele está dizendo, eu não vou parar, eu vou continuar. Ei, deixa eu te dizer, existem muitos lugares na sua vida, que o cheiro não era bom, que o odor não era saudável, ninguém mais acreditava que isso podia ser mudado na sua vida, ninguém queria mexer com isso, mas Jesus entrou na sua história, e Ele não fez caso do valor e nem do cheiro. Está fedendo, não importa, ninguém quer chegar perto, eu vou chegar perto. Ele está dizendo, eu vou limpar, mas eu vou estercar. Pessoas vão sair de perto, porque vão dizer assim, não, agora não dá para ficar perto de você não, você não está com cheiro bom, porque assim acontece na vida de um cristão. O cheiro do pecado se afasta daquele que aceita Jesus Cristo. Então aquela pessoa agora se sente incomodada, porque não sente mais um cheiro, mas sente outros odores. Então Ele está dizendo, tem gente que saiu da sua história quando você estava fedendo. Eu conheço um monte de gente assim. Hoje de manhã, a dona Arilda, falei que eu nunca mais esqueci o nome dela, viu, dona Arilda? Ela estava aqui, ela me deu os parabéns, e ela é uma pessoa muito educada, e ela disse assim, pastor, meus parabéns, que Deus abençoe você. E ela disse para mim assim, eu sou muito grato pela sua vida, sou grato pelo ministério, porque o Senhor nunca desistiu, o Senhor sempre continuou, e através disso, os meus filhos foram alcançados. E quando ela falou isso, ela não sabia o que eu ia pregar, mas eu já sabia.
A primeira coisa que eu lembrei foi de cheiro. Não tem nada a ver com você, Alisson, nem você, Daimon, nem com a Carol, nem com o Christian, que está todo mundo aqui, a Corja está tudo aqui hoje. Hã? A Carol está aí ainda? A Carol tá no Kids, né? De manhã ela estava no Kids. Mas quando ela falou isso, eu lembrei das histórias que eram contadas dos filhos. E eu falei, é verdade. Ninguém mais acreditava, mas Jesus acreditou. Você lembra de Marta e Maria? O irmão dela, Lázaro, tinha morrido. E quando Jesus chega, a irmã fala assim, Jesus não mexe, porque está fedendo. Sabe, irmãos, eu conheço muita gente aqui que as pessoas abandonaram, mas os pastores não abandonaram, os líderes não abandonaram, os cristãos de verdade continuaram juntos, apesar do cheiro não estar bom. Jesus chegou, fazia 4 dias, ela falou assim, Jesus cheira mal, nem as irmãs mais queriam mexer, ninguém mais queria mexer naquilo, estava decidido, acabou. Jesus falou assim, não, eu não disse para você que se você cresce, se você tivesse fé, ainda que tivesse morto, voltaria a viver? Ela falou assim, Senhor, mas já faz 4 dias, e sabe o que acontece? É que lá dentro daquela pedra, daquela tumba, daquele túmulo, Lázaro estava podre, o odor não era bom, mas pelo lado de fora, estava Jesus, e a Bíblia chama ele de o bom perfume. Lá dentro tinha podridão, mas do lado de fora, tinha salvação. E Jesus está dizendo, não importa o odor, não importa, eu não vou te abandonar. Não importa o que você esteja cheirando agora, morte, rebeldia, pecado, traumas, abandono, sabe, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de ninguém, não importa o odor que esteja saindo, Jesus está dizendo, eu vou permanecer, muitos podem ir embora, mas eu vou ficar. E sabe, quando a dona Arilda falou, eu fiquei muito feliz, porque essa é a ação de Deus no mundo, não é o culto em si, os louvores, nós cantamos aqui, adoramos, não é isso que se faz o Evangelho. O Evangelho é o perdido sendo resgatado. Então, se não houvesse louvor, banda, mas houvesse salvação, se existisse salvação, então Deus está se manifestando aqui. Se não tivesse um telão, projeção, sabe, se não tivesse nada disso, mas tivesse salvação, tivesse podridão se transformando em salvação, então nós estamos cumprindo o nosso propósito. E quando ela falou isso, meu coração se encheu de alegria, apesar que naquele momento, eu não estava bem, mas o meu coração se encheu de alegria, sabe por quê? Porque às vezes, você vai estar mal, triste, frustrado, e você vai ter que se levantar, porque Jesus pagou o preço pela sua vida, e você vai ter que dizer, eu posso me levantar, do pior momento da minha história, para levar um evangelho de salvação. A podridão se transformou em salvação. Eu não sei como está a sua história, eu posso imaginar de alguns, mas deixa eu te dizer uma coisa, ou você decide estar engajado com Jesus, ou aos poucos você vai perdendo o seu lugar no meio da vinha. Ah, pastor, como o senhor pode falar isso? Não, não é eu que estou falando, põe o texto na tela para mim. Versículo 9. 13:9. Lucas 13:9. Se vier a dar fruto, põe aí, deixa eu ver. Põe outra versão, qualquer uma. Outra. Essa. Se no ano que vem ela der figos, fruto, muito bem. Se não der, então mande. Presta atenção. Deus é o dono, Jesus é o agricultor e a figueira somos? Ele está falando, o agricultor está falando para o dono. Senhor, dono, deixa eu cuidar dela esse ano. Eu vou cuidar, fazer tudo de novo. Nós vamos recomeçar.
vou limpar, vou adubar. O cheiro não vai ficar bom no começo, mas se permanecer, há uma mudança, vai dar frutos. Mas se ela não der fruto, o que ele está mandando fazer? Cortá-la. Não é eu. Não é uma profecia negativa, não. Eu já vi acontecer isso, muitas vezes. E às vezes você está dizendo assim, fulano desviou. Não desviou. Fulano, não, está aqui, estava ocupando a terra inutilmente, e ele está dizendo, eu te dei mais um ano, cuidei, tratei, reguei, adubei, e quem é que vai vir ver se tem fruto? Jesus? O dono. Então deixa eu te dizer, eu não preciso ser o seu assunto no dia a dia, é porque o pastor quer que todo mundo dê fruto. Não é eu não, irmão. É a Bíblia. Faz sentido, sim ou não? Você crê na Bíblia? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê o que está nela vai acontecer? Sim ou não? Eu não creio. Tá, tudo bem, ué. Então isso aqui não serve para você. Tá bom? Você está livre. Você não crê na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus e vai acontecer, isso aqui não é para você. Mas se você crê, a palavra está dizendo, eu vim buscar frutos, não encontrei. Corta. O agricultor fala, não, espera, dá mais uma chance, dá mais um ano. Eu vou adubar, vou limpar, e daqui um ano, para mim é 14 de maio de 2027, eu não sei para você, daqui um ano, ele está dizendo, volta e vem ver. Você crê que ele vai vir? Sim ou não? Eu também creio, porque está ali, daqui um ano você vem e vê, se deu fruto, ok, lindo, porque foi para isso que eu te plantei, olha como eu dei fruto, não fique bonitão, achando que você está bem, foi para isso que ele te plantou, um pé de figa é para dar figo, não, porque eu sou especial, né, pastor, sabe que meu ministério é muito, não, irmão, não, diminui, fica tranquilo, não é comigo, nem com as pessoas, é com o dono, e para o dono você é uma figueira, comprada, adubada, com tudo que é dele. Se achar figo, ok, não fica se exibindo, olha os meus figos, não fica, porque você foi feito para dar fruto. Agora, se não tiver, corta. Você não precisa ficar por aí, não, porque eu não concordo com o pastor, mas você não concorda comigo, você não concorda com Deus. Porque eu prego nessa igreja a Bíblia. Você não encontrou nenhum assunto emocional, nenhuma estratégia emocional, nada disso. Apesar de que nós podemos usar isso. Isso não é ruim. Mas o que nós estamos pregando aqui é Bíblia. É contexto bíblico. Está aqui, na palavra de Deus. Se ele vier e achar, top. Continua. Esse é o seu trabalho. Se ele vier e não encontrar, corta. É isso, é sobre isso. Não é sobre a minha vontade. Porque esse reino não é meu. É dele. A propósito, para de brigar comigo. Não fui eu que te criei, irmão. O filho que eu criei era uma bênção. Por que você está reclamando comigo? Por que você critica? Não, eu estou aqui, apesar do mau cheiro, eu sempre estou aí estendendo a mão. Escuta, é o trabalho de Cristo para nós. É o trabalho. Hoje uma pessoa veio e falou para nós, não, olha, por que isso, por que aquilo? Eu falei assim, não, você não está entendendo, nós sempre cuidamos, nós sempre dizemos sim, nós sempre estamos aqui, se der fruto, mas se não der, ele vai cortar, porque ele está dizendo, é justo ocupar a terra inutilmente? Aí você precisa entender. Aí você precisa entrar nisso. Por que ele fala isso? Porque a terra não era para mim e para você. Não era para nós estarmos plantados ali, era só para Israel. A vinha, que é Israel. Nós não tínhamos direito a isso. Ele nos tirou de lá e nos trouxe, nos colocou aqui, não faz sentido. A gente fala assim, não, porque agora eu faço o que eu quiser, eu vivo do jeito que eu... Não, você tem um dono. E sabe, irmãos,
Essa é uma parte difícil no ministério. Porque alguém pode perguntar assim: pastor, você já pensou em desistir? Eu penso. E você não é pecador porque você pensa em desistir. Você só não pode desistir. Amém? Você não é pecador e fala: minha esposa estava lendo aqui hoje, nós estávamos antes do culto, Salmo. Eu não lembro o Salmo, mas o Salmo diz assim: não inveje o ímpio na sua prosperidade. Faça o bem, teme a Deus e faz o bem. Ele está dizendo assim: para de ficar achando que quem está bem é que está lá fora. Porque tem um monte de gente agora achando que porque pratica o que todo mundo pratica lá fora, eu sou feliz. É feliz como eles, passageiro. Porque algo que é duradouro é só em Cristo Jesus que você vai encontrar. Não adianta. Então ele está dizendo: vai encontrar fruto? Top. Não vai encontrar? Vai cortar. Você tem 1 ano para decidir isso. Sabe por quê? Porque o que aconteceu com essa figueira? Vamos ler o 9. Se do ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Versículo 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e chegou ali uma mulher, mudou o assunto. Você não trocou o texto aí não? Não? Não mesmo? Não mesmo, não trocou. Volta no 9. O que aconteceu com essa figueira? Pergunta aí para quem está do seu lado: o que aconteceu? Pergunta assim: ela deu fruto ou não? Agora responde para ele: deu ou não deu? Responde aí. Aí você vai fazer que nem eu: não sei. Por que a gente não sabe? Porque a Bíblia não falou. Por que a Bíblia não falou? A Bíblia é intencional em tudo que faz. Porque essa é uma resposta. Sabe aquele memezinho: estou falando sobre figueira, mas não é sobre figueira? Já viu esse? Estou falando sobre árvore, mas não é sobre árvore? É exatamente isso. Estou falando sobre a figueira, mas não é sobre árvore, é sobre você. Então quem tem que dar a resposta não é a figueira, porque figueira não fala. Amém ou não amém? Figueira não fala. Então, e aí? Deu fruto ou não deu? Não sei. Porque essa resposta você vai ter que dar. Daqui a 1 ano, ele vai vir procurar fruto em você. E se vai ter fruto ou não tem, é você que vai decidir. Assim como na minha vida. Fica de pé aí no seu lugar. Nós temos 2 minutos para terminar. Qual a resposta você vai dar para ele? Todo ano, no meu aniversário, eu leio esse texto. É o mesmo texto, todo ano. E ele veio, olhou e disse: eu vou cortar. E Jesus disse: dá mais 1 ano. Dá mais 1 ano. Eu fiz um memorial quando Deus me deu essa palavra. Se você já foi para o encontro com Deus, na chácara que nós fazemos o encontro com Deus, e vamos fazer lá, a não ser que nós compramos uma chácara, mas se não comprar, a gente vai fazer lá até o fim. Tem um lago. Do outro lado do lago, tem uma mata. Tem uma pontinha que você passa por trás. Não é permitido, durante o encontro, as pessoas passarem por lá, por causa do lago, é perigoso. Mas quando Deus me deu essa palavra, eu comecei a fazer, eu precisava de um memorial. O que é um memorial? Algo que me faça lembrar. Então eu juntei 12 pedras, levei lá naquela mata, achei uma árvore lá, um tronco, encostei aquelas pedras lá e falei: esse aqui é um altar que eu estou fazendo. Ele representa frutos na minha vida. Então, todo ano, agora nós vamos lá, pelo menos 3 vezes no ano. Todo ano, e todo encontro com Deus, eu saio em algum momento e vou lá, naquele altar. E muitas vezes eu cheguei lá, as pedras estavam bagunçadas, porque o pessoal passava às vezes a máquina de cortar grama, dava uma limpada assim por baixo, e pegava ali, eles não sabiam o que era, então eu tinha que sair caçando as pedras, elas estavam muito longe, e Deus falava comigo: essa é uma pedra que eu tenho que reconstruir no seu altar, essa é a área da sua vida assim, e muitas vezes aconteceu isso.
Toda vez que eu ia lá, eu encontrava o altar, às vezes uma pedra, às vezes duas, e todas as vezes eram áreas da minha vida que Deus estava dizendo: ó, eu preciso tratar isso. Então eu criei um memorial para me lembrar, toda vez que eu vou lá. Toda vez que eu vou lá, eu olho. Quando eu perdi meu filho, perdi não, quando Deus levou, eu fui nesse altar porque nós tínhamos encontro com Deus. Logo depois, foi em janeiro, em março, abril, nós tínhamos encontro com Deus. E o altar tinha uma pedra. Uma pedra. E eu sabia o que era. Eu estava amargurado. E aí, no outro encontro, eu fui. E quando eu cheguei lá, ele estava inteiro. Estava inteiro. Mas eu não me senti inteiro. Porque a minha expectativa era achar alguma pedra. E aí, conversando com o Samir hoje, o Samir falou para mim assim, porque de manhã eu preguei essa mensagem, o Samir estava aqui, o pastor Samir estava aqui, ele falou assim: pastor, sabe o altar lá? Eu falei: sei. Ele falou assim: estava desarrumado. Eu falei: como é que estava? Ele falou: não, fui eu que arrumei. E quando o Samir falou isso, Deus me falou, ele não sabia disso, mas Deus me falou assim: você precisa de pessoas, de gente que vai estar com você quando o cheiro não estiver bom, de gente que vai ajudar a levantar o seu altar e não vai dizer assim: ó o altar do pastor, ó essa pedra aqui dele. Você precisa de gente assim. É por isso que ele levantou. Porque na hora eu falei assim: que enxerido, quem mandou ele mexer no meu altar? Mas quando ele falou, eu fiquei pensando: o que o Senhor quer falar comigo? E Deus me ministrou: você precisa de gente para fazer com que o seu altar permaneça, gente que vai estar perto de você. É sobre isso, irmãos. É sobre pedir mais uma chance e falar: o ano que vem o Senhor vai encontrar esse fruto na minha vida. Eu vou parar de dar desculpa, porque eu não posso, porque se eu continuar dando desculpa, o Senhor vai me cortar. Eu não quero ser cortado, eu quero ser achado por Ti, com frutos que glorificam o Senhor. Eu quero orar com você, e a nossa oração é baseada nos elementos dessa palavra: Deus, o dono; Jesus, o agricultor; a vinha, que é o povo escolhido; e a figueira, que não devia estar lá, mas foi de forma intencional separada para isso. Sabe de uma coisa? Israel não está dando fruto. A vinha, que é o povo escolhido, não está dando fruto. Por incrível que pareça, os adotivos é que estão ganhando o mundo. Então você tem um valor imensurável. Lembre-se disso. Há uma missão que Deus nos deu. Não é eu tenho, não. Ele é o dono, Ele nos deu uma missão: ide, pregai o evangelho e fazei discípulos. É uma missão para todo cristão. Você pode não fazer, é uma escolha sua, mas isso não é para alguns, é para todos. Levar o evangelho, a salvação, é a nossa tarefa. Esse é o fruto que Ele quer encontrar em nós. Mas eu sei, irmãos, durante muito tempo da minha vida eu também passei por isso. Mas eu quero te ajudar, como o Senhor tem me ajudado nesses anos. Você tem uma chance nessa noite, como eu tive. O meu ano todo eu passo pensando: será que eu estou dando fruto? Será que eu estou dando fruto? Meu Deus, será? Porque eu estou com medo dele me tirar, porque Ele disse: se não der fruto, eu vou tirar. Então isso para mim, isso também é comigo. Sabe, nós temos um monte de jovens aqui,
Eu tenho 51, eu não sei quantos anos vocês têm, mas isso é comigo também. Não é só com você. Só porque eu estou aqui pregando, eu tenho, sabe, liberdade para fazer o que eu quiser. Não, essa é a minha palavra também. Porque ele também vai vir olhar eu, que sou uma figueira para ele. Então eu estou o ano inteiro, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não me deixa, não me deixa. Porque eu só posso pedir mais um ano. Eu não posso pedir 3. Eu só posso pedir mais um ano. Mais um ano. Então a nossa oração é baseada em Deus, Jesus e na figueira. E na ação de Jesus em nós. Na ação de Jesus em nós. Tem um elemento surpresa, que ainda naquele tempo, Jesus não podia falar sobre ele, que é o Espírito Santo. Então agora, o trabalho de Jesus, que era ele que fazia, ele deixou o seu Espírito, o Espírito Santo, para terminar a obra em mim e em você. Então você não vai ter que terminar a obra, você só precisa deixar ele completar a obra. Mas para fazer isso, você tem que permitir que ele cave. Algumas coisas vão aparecer. Tem coisa que só você não vê. Um monte de gente perto de você diz assim, ó, eu vejo isso em você. Você fala, eu não vejo, mas vê. Eu vejo essa atitude no seu coração. Então, deixa o Espírito Santo apontar para você e dizer assim, eu preciso cavar aí. Como é que está a sua vida de oração? Será que se ele cavar, ele vai encontrar peso de oração? Como é que está a sua vida devocional? Será que se ele cavar, ele vai encontrar Bíblia suficiente para te sustentar no dia mau? Ou então no dia bom você dá glória a ele e não levar a glória? Será que se ele cavar no jejum, se ele cavar nos relacionamentos, o que ele vai encontrar? Se ele cavar nos teus projetos e sonhos, será que você está preocupado em ter algo dele ou preocupado em dar algo a ele? Não fui eu que escrevi o livro de Lucas, foi Lucas escrevendo a vida de Jesus. Essa é a nossa vida, não tem como fugir disso. Você pode fugir de uma doutrina, você pode fugir de um costume, mas você não pode fugir da palavra de Deus. Não tem como, não tem como, porque onde é que você for, a palavra vai ser a mesma, ela é imutável, e ela vai te chamar, e ela vai te despertar, e ela vai te pressionar, até que você dê uma resposta. Qual é a sua resposta nessa noite? Para a chance que Ele está te dando. Feche seus olhos, e eu quero convidar você a orar, de verdade, olhe para a sua vida como uma figueira, olhe para a sua vida e com os olhos fechados, pense que você é uma figueira, você tem raízes, tronco, galhos, folhas, e você precisa dar frutos, porque Ele não está procurando raiz, Ele não está procurando um tronco, Ele não está procurando os galhos, Ele não está procurando as folhas, Ele está procurando fruto. Então, olhando para si dessa maneira, comece a orar e diz: Senhor, pode cavar ao redor. Talvez nessa ação de cavar, Ele vai tirar algumas coisas, porque cavar também significa tirar. Então, talvez Ele vai te afastar de pessoas, de lugares. Talvez Ele vai mudar a sua mentalidade. Talvez Ele vai te trazer de volta para o cerne, para o centro da vontade dEle. Comece a orar e diz: Senhor, pode cavar. E depois que o Senhor limpar a minha vida, pode adubar. Porque eu sei que, por mais que possa num primeiro momento cheirar mal, o Senhor não vai me abandonar. Pessoas vão me abandonar, mas o Senhor estará comigo, é uma promessa do Senhor. Faz isso na minha vida hoje, Jesus. Eu oro pedindo, porque esse é o meu texto, é o meu ciclo que está começando, mas eu declaro sobre a sua vida também, que você pode hoje começar um novo ciclo, você pode hoje começar uma nova mentalidade, uma nova ação de Deus, que vai direcionar você para algo muito maior daquilo que você está pensando. Então esse é o momento de orarmos. Eu quero, junto com você, mas eu quero te dar 2 minutos para você fazer a sua oração,
e depois nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Peça, Senhor, cava, traz de volta. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Peça isso ao Senhor. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida. Coloca a mão no seu coração. Vamos fazer dessa canção uma oração. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Vamos! Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida. Jesus, eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero orar com você que sente que precisa dar oportunidades para que o viticultor se coloque à frente e diga: me dá mais uma chance, me dá mais um ano. Eu sinto que muitas vezes nós pensamos: acabou, para mim não tem mais jeito. E ele está dizendo: não, eu vou te dar mais um ano, eu vou cuidar, eu vou cavar, eu vou adubar, você vai sair muito melhor do que aquilo que você pensava. Mas é nesse ano. Eu quero orar com você. Se você entende que essa é a chamada, como é para a minha vida, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente e receber essa chance. Daqui um ano, algo de Deus vai ser encontrado na sua vida, um fruto poderoso. Então, se você sente que essa palavra também é para você, vem para cá, eu quero orar junto com você. Nós vamos orar, nós vamos cantar, nós vamos adorar. Deus vai fazer
um propósito, um processo, algo sobrenatural. Ele vai tocar seu coração. Vamos lá, venha mesmo, venha. Se você sente que é com você, se você sabe, essa é a minha chance, eu não vou perder essa chance, é o meu tempo, é o meu ano, é o ano do fluir, é o ano de se aprofundar nele, deixar que o Espírito, então eu sei que ele vai fazer algo poderoso, eu sei, ele está cavando, ele vai adubar, e o fruto vai ser poderoso, ele vai encontrar, daqui um ano, ele vai encontrar fruto na sua casa, na sua família, na sua vida, no seu ministério, no seu casamento, em nome de Jesus. Vamos lá, comece a orar, feche os seus olhos e cante essa canção. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Ah, Senhor, se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, mas Senhor, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Que a minha vida, Senhor. Escreve, Senhor, essa data. Escreve nos corações. Escreve na alma. Há um tempo em que Deus fará você florescer novamente. Os frutos podem não aparecer agora, mas não se apresse. Não crie ansiedade. Você tem um tempo determinado pelo Senhor para frutificar.